Etc. Talks, o lugar da criatividade. Eu usei uma palavra mágica para nós aqui, que lidamos com a comunicação, que lidamos com a imagem, que lidamos com os sentimentos e sonhos das pessoas. Criatividade, afinal de contas, onde ela pode nos levar, né? Hoje eu tenho um bate-papo com duas pessoas que vão abrir caminhos. Eu aprendi muito ouvindo uma e no meio da conversa foi o seguinte. Eu fui assistir a palestra de Paulo Miguel, que está aqui, professor de inglês, para falar sobre um projeto que ele criou. E no meio da conversa aparece esse cara aqui, o Felipe, e que deu uma aula de criatividade. Eu falei, peraí, eu tenho que trazer esses caras aqui no meu podcast. Agradeço demais a presença de vocês. Eu tenho certeza que, como eu fiquei encantado com aquilo, e você chegou logo depois que a palestra tinha começado, né, Felipe? Você também ficou encantado, né? Fiquei impressionado. Impressionado. Com o projeto que esse cara criou, né? Propósito, né? É impressionante. Você entrou em contato com o teu propósito. Foi. Nós estamos falando aqui de criatividade, mas no fundo, se pudéssemos dar um nome para esse programa, é isso aí que você acabou de falar. Quando a pessoa entra em contato com o propósito, né? A gente consegue alcançar nossos objetivos. Mesmo que demore, né, Paulo? Há quanto tempo você elaborou o projeto? Na verdade, o que eu estou querendo dizer aqui? Paulo não é joseense, né? Você veio de São Paulo. Nasci em São Paulo, mas eu vim para cá, acho que com 4 anos de idade, então eu sou joseense, de coração. Tá certo, tá certo. A cidade já te conquistou, né? Já. E você morou fora do Brasil, evidentemente. Sim. Morei nos Estados Unidos, morei em Los Angeles. Em 99, se a gente for ainda fazer um paralelo com a pandemia, foi o ano do bug do milênio, que estava todo mundo naquela... É verdade. Naquela virar 2000 ia... Vai ser o fim do mundo. Pifar tudo. 0-0. Foi quase o fim do mundo também de novo durante a pandemia. Aproxima um pouquinho o microfone para você. Sim, tá bom? Felipe, tá ótimo. Já vai ficar melhor, né? E Beleza. fica mais fácil de captar a sua fala. E aí você morou nos Estados Unidos, você já tinha escolhido dar aula de inglês? Na verdade, não. Não? Eu me formei em ciência da computação, trabalhei na área e terminei a faculdade, pensei, o que eu vou fazer da vida? Vou fazer um intercâmbio. E lá eu percebi que assim, tipo, a tecnologia não era o meu fim. Só futuramente que eu fui descobrir que a tecnologia para mim tinha que ser o meio. Eu não era o cara que ia criar a máquina, não era o cara que ia criar os programas. Eu não sabia disso na época, então por isso que eu estava meio perdido em relação à ciência da computação. Então fui para os Estados Unidos, estudei línguas, entrei em contato, como eu morei na escola, então em contato com pessoas de vários países. Isso é uma experiência que te faz crescer muito, enriquece muito. Você aprende Quantas não só culturas, né, rapaz? E não só isso, você aprende muito sobre o seu país, comparando a outras realidades, né? E aí também, por acaso, comecei a ver que eu gostava de escrever em inglês, saía escrita, saíam coisas que eu nunca tinha produzido em português. Aí voltei e comecei a trabalhar dando aula de inglês. Redação em inglês, por exemplo, era isso? É engraçado, eu não fazia redação, mas saíam textos, como você estava vendo aquela experiência. A experiência é muito inspiradora, né? Então, coisa que eu nunca fui escritor, mas por que começar a escrever? A professora fazia aulas de poesia, saía poesia, coisas assim que nunca saiu no português. Então é aquela experiência transformadora mesmo. Rapaz, né? Em inglês, saía tudo em inglês. Sim. Olha só. Eu gosto muito de ouvir histórias, viu? Eu estou adorando ouvir história aqui do Paulo. Eu acho que isso é interessante porque a gente cresce muito aprendendo qual é o enredo da vida do outro. Sim. Quero ver a sua, Felipe. Você é de São José? Sou nascido e criado aqui. São José. Nasci aqui, o pai dele me colocou no mundo. Que coisa, hein? hein? Conversando sobre isso quando a gente entrou. A primeira pessoa que me viu foi o pai dele. O médico. Olha que bacana. Pois é, e aí fiquei aqui até os meus 17 anos, quando eu fui fazer faculdade em São Paulo. Teve alguns intervalinhos aí, morei na Inglaterra, fiz intercâmbio também, concordo com tudo que você disse. Aí aprendeu a pensar em inglês? Bastante. Pensar, e acho que também o mais importante foi o intercâmbio cultural mesmo. Isso é muito legal. E quando que a questão da criatividade apareceu na sua vida? Se confunde com a minha história. Sim, quando eu era
Até mesmo a questão da escola, como ela é padrão, para mim sempre foi um desafio, porque eu sempre fui muito espontâneo. A gente estava falando de espontaneidade também. Então sempre veio esse lado de cantar, de escrever, de ir bem em redação, né? Disciplina e comportamento, que eram matérias na escola, eu ia na média. E você tem uma leveza, você fala, você é ator também, você trabalha com isso? Eu sou celebrante de casamento também. Opa. Mas veio dessa história de então nós contar somos, a história. rapaz, porque eu também tô nessa. Pois olha, eu sabia disso, temos isso em comum. E, enfim, aí eu elaborei sempre também muito próximo ao texto, acho que foi o primeiro exercício criativo que eu trouxe. E na época do vestibular, ali em 99, 2000, eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Prestei medicina, fisioterapia, odontologia, minha mãe é dentista, né? Comecei a prestar um monte de coisa. Uma amiga minha, faltando uma semana para encerrar a inscrição do vestibular da universidade que eu acabei fazendo, falou, por que você não faz publicidade? Você sempre escreveu, cheio de ideia, o cara é super criativo. E aí parece que eu me encaixei, assim. Não é uma profissão que eu diria hoje que eu faria, mas me dou muito bem. E acho que a criatividade surgiu mais na minha vida pessoal e hoje eu também estou muito mais próximo do meu propósito do que se eu estivesse trabalhando em qualquer uma das outras opções que eu achei que eu tinha. Nós estamos falando de um dia que está fomentando até hoje ideias criativas e trouxe esses dois para cá, que foi o dia 21 de abril deste ano, em que fui assistir a palestra do professor de inglês apresentar um projeto que ele criou em plena pandemia, né? Foi isso. Foi isso, né? E como é que foi isso daí? Era engraçado, porque assim, o Felipe comentando aqui que ele sempre foi um cara criativo, eu na verdade não me considerava como a criatividade meu destaque da minha personalidade. Mas eu acho que é nos momentos de crise ou de pressão, que foi toda a pandemia, né? Todo mundo perdido. Como que a gente vai lidar com continuidade do processo educativo e tudo mais? E aí foi todo aquele processo, assim, aulas online, professores, eu inclusive, que apesar de ser formado em ciência da computação, não tinha mais seguido essa área, já estava fazendo, tinha estudado tradução, letras e tudo mais, então estava realmente focado na área de ensino. E veio a pandemia, tudo mais, como é que a gente vai continuar tudo? Todo mundo dentro de casa, não podia sair, isolamento total. Isolamento, os alunos também. Aula online. Aula online, os professores sabem, né? A aula online, a maior parte das vezes os alunos com as câmeras fechadas. Né? Cansei de ter aluno com aula em câmera fechada dando aula. Então a gente ficava naquela incerteza, quantas pessoas que estão presentes na sala de aula. E de repente, assim, numa das aulas assim de uma atividade de redação, eu queria uma alternativa para fazer os alunos poderem produzir um texto diferente. E aí conheci uma ferramenta para produzir histórias em quadrinhos. E dentro dessa, você vai pesquisando, o que eu vou fazer agora, né? Saí pesquisando, achei essa ferramenta para produzir histórias em quadrinhos online. Uma das características que o aluno podia criar o próprio personagem, que era o avatar dele. E assim, isso com os alunos, eles poderiam criar historinhas. Eu queria que eles criassem as historinhas com os colegas de sala. Então era a ideia que eles, usando a história em quadrinho, nesse momento de isolamento, eles tivessem a praça para se encontrar, sabe? Tinha gente que queria ir para o shopping, então cria a história no shopping junto com seu colega. Essa era a única exigência das histórias. Você pode falar, tinha lá algum tema e tudo mais, mas a exigência principal tem que ser você e um colega. Felipe, uma das características que a psicologia aponta para a felicidade humana é quando você pode olhar para um produto e falar assim, fui eu que fiz. Eu participei disso. Estou imaginando o aluno do Paulo, a alegria de se ver como personagem de uma história. Claro. Aí a câmera não ficou apagada, não ficou desligada, né? Não, mesmo que... Mas é engraçado, mesmo sendo uma coisa digital, história em quadrinho é uma coisa que é viva, porque tem o sentimento do papel, mesmo quando é digital. Você imagina que você está virando as páginas, mesmo quando você lê um livro digital, seja em qualquer dispositivo, quando você passa essa página, você sabe que você está virando a página. Então, se você cria uma história digital, eu estou virando a página, então eu estou ali presente com os meus colegas. Essa que era... Você criou um avatar, um personagem para você também? Criei.
O meu irmão caçoava na época que meu avatar tinha muito mais cabelo que eu, na verdade. E ele era bem mais magrinho que eu. Mas licença poética, né? Poxa vida, Fazer né? o quê? Enquanto você está falando, nós vamos colocar essa imagem para você acompanhar e mostrar o trabalho que você fez. Você fez esse trabalho em PowerPoint, foi isso? Porque eu costumo dizer que durante a pandemia, os professores... Óbvio que vários profissionais tiveram que passar por isso, né? Uhum. Mas a gente tinha metade do tempo para aprender o dobro de conteúdo. Porque a gente precisava aprender todas as ferramentas. E assim, ó, a aula é amanhã. Como é que eu ia assistir um tutorial? Era sempre velocidade dupla, né? Dupla. E aí eu pensei assim, aí esse foi o momento assim mais importante. Eu tinha os alunos de inclusão, né? Os alunos dentro do espectro autista e tudo mais. E eles eram uns alunos que eu tinha especial dificuldade de acessar durante as aulas online. Nossa, imagine, hein? Puxa Porque eu ficava imaginando assim... Que trabalho, né? A gente não só pela câmera tá fechada, mas como que a família estava lidando com todas as dificuldades do isolamento, né? Eu acho que quem está nos assistindo que deu aula nesse período, eu tenho certeza que está entendendo muito bem o que você passou. Todas as pessoas passaram por muito, todo mundo teve que lidar com seus demônios. Você tá lá, você não dá para... No auge da pandemia, você não podia sair para dar uma esparecida. Era lá em casa, você com a sua família, seja professor, seja qualquer pessoa. Toda saída para dentro, né? Sim, não tinha como lidar com isso. Agora, deixa eu filosofar no meio da sua história. Pode filosofar. De vez em quando a gente vai dar essas inserções aqui. Felipe, tem limite para a criatividade ou não? Não, e aqui tá uma prova, né? Acho que o exercício criativo, ele é espontâneo. O pessoal fala um pouco do ócio criativo, né? Enfim, acho que isso é o Domênico de Masi, né? Um grande teórico italiano disso, sobre isso, né? Que fala justamente é importante promover um pouco de ócio, de tédio, para a mente começar a trabalhar. Uhum. Óbvio que foi uma condição forçada, mas acho que a pandemia levou muita gente também, como eu disse, a sair para dentro, né? A olhar para dentro de si, para rever alguns sentimentos, entender de quem que tem saudade mesmo, do que sente realmente falta, acho que valorizar as pequenas coisas. E acho que esse movimento, como eu me aproximo desse sentimento, que eu sei que eu só vou ter, como você mesmo disse, do toque, não é igual, mas você tem um avatar ali daquela emoção. Eu acho que a criatividade serve também para a gente acessar sentimentos, memórias, né? Então, ela não tem limites. Ela não tem limites. Acho que o que limita, ou tenta limitar a criatividade, é a mesmice, é o preconceito, né? Você mesmo falou, a história da inclusão tem que fazer parte. Eu acho que sem diversidade não tem criatividade. E aí eu falo em todos os temas, porque você precisa olhar para pessoas diferentes, para situações diferentes das suas, senão você não cria repertório, né? Daqui a pouco eu quero continuar falando com você, até para poder te inserir dentro desse contexto de uma maneira concreta, né? Você trabalha numa organização que estimula a criatividade. Sim. Nas pessoas. Mas eu quero voltar para a tua história. Você já colocou um ponto fundamental que nos apaixonou no dia da sua palestra, que é a questão da inclusão. Para além da criança autista, do aluno, a faixa etária dos seus alunos varia de quanto a quanto? Esses alunos que faziam parte do projeto eram dos alunos do Fundamental 2, né, anos finais, 8º ano, 9º ano, então 12, 13 anos. 12, 13 anos. Esses alunos inclusivos, né, eles estão dentro apenas do espectro autista ou tem outros também, como por exemplo síndrome de Down? Tem alunos? Tem. Hoje em dia, várias alunos de inclusão, né? Várias síndromes. Então, acho muito importante essa postura da educação da escola tem que estar aberta para todos, literalmente todos. Então, você sabe que é por isso que você está aqui, né? Sim. Porque o teu projeto, sendo conhecido por muitas escolas, é um projeto vivo, né, Felipe? De atração para uma inclusão nobre, uma inclusão em que a diversidade está sendo aceita, encampada pelo professor criativo, para poder oferecer a todos o prazer de atuar. Eu tenho certeza que na alma dessas crianças, olhar a si mesmos através de um avatar, participando, personagem da aula. E depois, como é que foi? Continua aí a história. Acho que aí foi assim, a criatividade acho que brotou, na verdade, mais vou usar a palavra desespero. O que a gente vai fazer para continuar apresentando isso, né?
Porque o inglês tem uma coisa, hoje em dia, muito bacana, que o inglês vai além da língua. Ele é o caminho para você aprender tudo. Então, tinha muita coisa na matéria daquele ano que tinha a ver assim, com natureza, meio ambiente, exploração espacial. Nós estamos falando de que ano? 2020? 2020 é que o conteúdo que eu estava dando naquele ano para esses alunos eram pontos da gramática, só que a gente vai falar da gramática no texto de exploração espacial. Vamos falar dessas expressões usando o contexto de meio ambiente. Ou seja, belíssima adaptação para atrair quem estava isolado dentro de casa durante plena pandemia, 2020 e 2021. Sim, então era uma coisa muito bacana, era uma possibilidade muito bacana. Então, só que assim, tinha que abordar muitos conceitos até chegar no inglês. Como é que você faz isso? Tem que ser um recurso visual. História em quadrinho foi o caminho que caiu no meu colo. Eu falei, vou começar então a criar histórias em quadrinho, e a ideia era fazer arquivos de história em quadrinho. Mas aí tinha que produzir as videoaulas. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora para ganhar tempo? A ideia foi só essa. Acho que daí que surge a criatividade, né? Naquela possibilidade, o que eu vou fazer agora? Qual que é o próximo passo? Então, comecei a pegar as histórias em quadrinhos e criar vídeos. Só que eu não sabia mais fazer nada de computação ou animação. Comecei a pegar esses quadrinhos e jogar no PowerPoint. Só que se você faz um PowerPoint bonito e põe uma voz, faz a sua narração, põe um fundo musical, vira uma animação. Você tem quantos filhos, Paulo? Eu tenho 4 filhos. Você colocou seus filhos para trabalhar com você? Na época, quem eu consegui para colocar... Deu voz nos seus personagens? Sim, era a Sofia, e ela já fazia aulas de teatro naquela época, então... Olha aí! Não era simplesmente a narração, ela debatia comigo a motivação da personagem dela. Olha que lindo! Né? Então ela... Pai, eu vou usar essa entonação porque a minha personagem está sentindo isso. Tá bom, filha, pode falar. Que lindo, rapaz. Os meninos da época, né? O Zeca e o João, acho que eles deviam ter uns 2 ou 3 anos na época, então eles eram a plateia. Então eles ficavam, toda semana tinha produzir um vídeo por semana, a pré-estreia para a família, antes de eu postar no meu canal do YouTube, que era para os alunos assistirem. Eles, papai, chegou aí o vídeo do Super Cool, cadê o vídeo do Super Cool? Então eles queriam ver, esse aluno. Então o seu projeto tem um nome, Super Cool. É o Super Cool Students. Super Cool Students. Isso. Porque... Quem quiser ver agora, por exemplo, terminando esse bate-papo aqui, pode acessar a sua página no YouTube para poder ver os vídeos. Bom, lá, uma das minhas a características... gente já está mostrando aqui no programa, evidentemente, enquanto você está falando, alguns desses vídeos estão entrando aí para o pessoal poder ver a sua produção. Uma das minhas características principais é a desorganização, né? Acho que é engraçado como... Você falou do ócio criativo, acho que tem a desorganização criativa também, né? Mas tem lá no meu canal do Teacher Paulo Carvalho, né? Tem tudo que eu faço lá, que eu faço com os alunos, sejam os alunos de inclusão ou não, mas tem lá no meio. Tudo também. Lá. Tem o playlist do Super Cool Students. Fica desorganização organizada essa, viu? Pois é, acho que é uma característica, mas é um pouco de mito também, porque eu acho que para sair, quando a gente trata num contexto criativo profissional, que é o meu caso, não adianta confiar tudo ao caos também, porque inclusive tem o C.S. Lewis fala que... T.S. Eliot, que é um poeta americano, ele falava que a criatividade é a capacidade de introduzir ordem no meio do caos. Sim. Porque você também tem que acessar as ferramentas corretas e ter algum tipo de processo. Eu acho que a gente pode ser super heterodoxo, mas tem que ter um mínimo de processo, senão ninguém entende do que você está falando. Com né? certeza. E para você organizar o caos da criatividade, porque às vezes a criatividade sobrevive em cima do caos. Sim. E aparecem coloridos diferenciados por um ângulo que você observa que ninguém observou. Certamente você observou por um ângulo diferenciado. Você teve que fazer isso para poder se organizar em cima da criatividade. Muito. Você participa de uma ONG, de uma organização, né? Isso, eu fui convidado no final do ano passado pela Organização Mundial da Criatividade, que é um órgão que foi fundado no Brasil, mas que levou a ideia de se instituir um Dia Mundial da Criatividade numa agenda global. A ONU, essa ideia nasceu em 2014. Em 2017, a ONU abraçou a ideia e fez uma resolução decretando 21 de abril
o Dia Mundial da Criatividade. Então a ideia, eu acho que sim, a organização tem um papel fundamental de fomentar o pensamento criativo, mas mais do que isso, como a gente sobrevive, né? A gente está, na maior parte do mundo, pelo menos, no sistema capitalista, e tem muita gente sobrevivendo da própria criatividade, tem o que hoje é super conhecido como economia criativa. A economia criativa, querendo ou não, é uma maneira de organizar a criatividade. Então, né, pode ser por meio da arte, da música, das aulas, da redação, enfim, tem uma mira quase infinita aí de possibilidades de expressões criativas, mas todas têm o seu processo, né? Não é à toa que tem as universidades de artes cênicas, de artes plásticas, de cinema, então todas as artes têm já metodologias, mas a criatividade enquanto uma entidade, que é assim que eu chamo, né? Parece que você tem que acessá-la, eu acho que ela precisa do caos para você ter repertório, porque outra definição interessante de criatividade é a capacidade de enxergar conexões entre coisas que as outras pessoas não percebem. A criatividade está aí também, a questão de perspectiva, né? Então, por isso que é super importante você estar atento. Então, o repertório é muito importante, né? Espontaneidade é muito importante. Por isso que eu fiz de propósito a gravar. Estou fazendo... esse programa está indo ao ar nessa data que você está vendo, que não é o dia 21 de abril. Por quê? Porque não precisa ser dia 21 de abril. Você pode exercer a sua criatividade agora, ou amanhã, ou daqui a 10 anos. Uma criatividade que pode mudar a sua vida, que pode fazer com que você encontre o seu caminho a qualquer tempo, porque a criatividade é atemporal, né, Paulo? Com certeza. É uma das coisas que acho que é falado muito isso na educação, né? A educação está passando por esse processo de tentar abandonar esse modelo da era da Revolução Industrial, né, que os alunos eram colocados nesse sistema educativo de produção industrial. Linear, né? Exatamente. Os alunos eram educados em linha de produção. Fordistas. De uma forma cartesiana, assim, sequencial. Não, peraí. Eu posso pensar fora da caixa, eu posso pensar fora da gaiola. E a gente foi o que você fez. E a gente está nesse processo, a educação está nesse processo, então é nesses momentos assim que brota essa oportunidade. E dá para ver que tem vários professores que conseguem, assim, dentro daquela processo ordinário, achar algo extraordinário. Então deixa eu ver onde que o seu extraordinário mergulhou. Qual foi a receptividade diante dos alunos inclusivos ao entender o seu projeto? Eu só fui descobrir isso depois que acabaram as aulas remotas, então foi todo aquele processo, né? O que deu quase 2 anos de aula remota, né? Nossa, foi demais, assim, né? E os alunos de inclusão, com certeza, foram os últimos a retornar, porque vários desses alunos tinham comorbidades. Né? Então, os alunos foram voltando para o semipresencial, tinham aqueles alunos que foram os primeiros a voltar, mesmo tendo ainda com a aula híbrida, tinha um que vinha, 2, tinha o rodízio. Então, os alunos foram de inclusão foram os últimos a retornarem. Então, acho que 2 anos depois de toda aquela incerteza, eu estou vendo que eles estão fazendo exercício, estão mandando para mim, será que teve algum impacto? Foi naquele dia, assim, quando a escola cheia, cruzei com um dos alunos, e aí um dos monitores que acompanhava o aluno falou assim: e aí, você lembra desse professor, né? Um aluno que nunca tinha falado comigo, que eu tive pouquíssimas aulas presenciais. Que já com ele. Uma dificuldade do aluno o autista, uma comunicação direta, né? Porque é engraçado, a gente está aprendendo muito mais sobre o autismo, né? Os autistas, eles conseguem se comunicar, a gente, dependendo do nível do autismo, né? Mas tem muito a ver com a confiança. Acho que a comunicação do autista depende muito da confiança. E a confiança é diária. Então, eu tive contato com esses alunos, eu comecei a dar aula com eles no começo do ano, entrou a pandemia, então eu convivi pouco com eles. A minha convivência foi remota. E depois, como é que foi? No dia que eu cruzei com ele, você lembra desse professor? Ele só fez assim, que era o gesto lá no vídeo. Meu chavão no final. Dava um tchau assim, ele falou: você lembra desse professor? Ele lembra, teacher Paulo Miguel. E ele fez um high five para mim. Coisa que ele nunca tinha feito comigo, né? O autista tem bastante do esquivar, do toque. Cara, como é que... É impressionante isso que você está falando. Emocionante o que você está falando. Mesmo. Porque você conseguiu fazer contato online. Foi. Todo mundo tenta fazer contato presencial e não consegue muitas vezes. Você conseguiu fazer esse vínculo amoroso e efetivo com eles através de uma história em quadrinhos. Porque eles fizeram parte desse processo.
né? Acho que isso foi até um dos momentos que, assim, tipo, ainda estava no processo e eu não sabia se eles estavam sequer assistindo o vídeo. Eu falei, eu vou ter que criar uma armadilha aqui para saber, será que eles estão assistindo? Então, você os transformou em personagens. Não é nem que eu transformei eles em personagens. Eu falei, olha, tá aqui a historinha. Cria o seu personagem. Cria o seu personagem. No dia que apareceu um avatar, eu falei, opa, ele está assistindo essa história. Apareceu outro, apareceu o terceiro. Legal, então eles estão assistindo. Então vou continuar. E aí eu sempre brinco com a minha esposa, foi tomando uma proporção, porque eu sempre entregava os vídeos atrasados, porque, olha, tinha que entregar o vídeo 5 horas da tarde, olha, 7 horas, mas tá chegando. Porque estava ficando bonito o negócio. E qual foi a receptividade da escola vendo o resultado que você obteve? Assim, acho que todo mundo se emocionou. Não dava para falar, não foi uma coisa racional, foi uma coisa do coração, assim, sabe? Eu recebi a mensagem da minha coordenadora, Paulo, mostra isso para os professores, porque tá emocionante, tá emocionante. Só para a gente reforçar aqui, você dá aula no Instituto... No Instituto São José. São José. E também no professor Iquibel. de inglês do Instituto São José. Isso. E também no Iquibel. Isso. Tá. E A receptividade, então, foi plena. Era tanta coisa. Acho que todo mundo reage de uma forma diferente. Não é uma coisa assim, tipo, manda mais disso. Não era assim. Era tanta coisa, era uma coisa... eu não quero parecer que eu tô... Mas eu não consigo pensar na palavra em português. A palavra em inglês é overwhelming. É uma coisa que, assim, te esmaga. Sabe? Então todo mundo se sentia esmagado por tudo, sabe? Pelas exigências, pela demanda, pela quantidade de matéria que tinha que dar. Sendo que naquela época, o que a gente tinha? Tinha que manter a essência do ser humano presente na sala, na aula, todo mundo desconectado. Então acho que todo mundo não sabia nem como processar isso. Mas quando aparecia aquele videozinho que às vezes eu não compartilhava no YouTube, mas eu mandava no WhatsApp dos professores, como é que você fez isso? Como é que você fez isso? E cada um fazia de um jeito. Sabe? Olha, eu tenho certeza que você está acompanhando o nosso programa, você já viu os vídeos, pequenas inserções que nós fizemos aqui ao longo da fala do Paulo. Mas isso é de uma emoção tão forte, né? Porque eu conversei com educadores de ponta no Brasil e todos disseram que houve muitos prejuízos cognitivos, prejuízos de para as faixas etárias do fim da primeira infância, 7, 8 anos, muita dificuldade para todo mundo, ou seja, o prejuízo depois da pandemia foi grande. Mas eu tenho certeza que você contribuiu bastante para que esse prejuízo fosse menor. E as pessoas podendo participar como personagens vivos, é isso que eu quero te perguntar. Você já falou que trabalha numa organização que cuida disso, que estimula isso. O que é possível a gente fazer, usando a ferramenta da criatividade, numa criança que é uma tábula rasa, né, que vai receber tudo que você oferecer da melhor maneira possível? Tá aí o exemplo prático, vivo. Por isso que você está aqui, Paulo, porque você foi o cara que criou um projeto que mexeu na vida de crianças que têm problemas de comunicação. E você está dando uma aula para nós aqui de que essas dificuldades podem ser resolvidas quando tem vínculo na história. Como é que a gente pode trabalhar? Eu entendo que, como uma das perspectivas, essa capacidade, acho que é provocar essa capacidade de olhar para o entorno, né? A gente não ficar... E a gente tem essa poderosa ferramenta tecnológica que você consegue acessar as informações de todos os lugares, consegue saber o que está acontecendo em lugares absolutamente remotos que você nem sabia que existia. E você começa a provocar um pensamento, primeiro de tudo, desculpa retornar um pouco no pensamento. Acho que a gente, né, na nossa infância, por aproximação, assim, a gente tinha a ferramenta mais tátil mesmo, né? Então, acho que a arte do encontro, né? A cultura nasce do encontro. Você mesmo falou que a única condição que você tinha era provocar o encontro. Eu acho que promover o encontro, não deixar que a tela fique entre uma pessoa e outra. Eu acho que o encontro já é estimulante por si só, né? A tela é uma ferramenta, a tecnologia, ela veio para ficar. Eu sou super, né? Inclusive é Dia Mundial da Criatividade e da Inovação, então acho que mas a tecnologia é ferramenta. A essência humana do encontro a gente não pode imaginar a criatividade sem ela, né? Até porque quando a gente cria alguma coisa, a gente cria para o mundo, né? Então eu entendo que só fez sentido de verdade para você aquilo que você estava criando pelo impacto que aquilo gerou.
Então eu acho que para estimular, além de colocar muita música boa na frente das crianças, provocar encontros, eu acho que questionar o sistema educacional também, né? Colocá-las em rodas de conversa, para conversar com pessoas muito mais velhas também, para entender esse gap de geração que existe, esse espaço entre uma e outra. Acho que a gente precisa manter o compromisso de estimular as crianças a serem espontâneas, não tolir de forma alguma a espontaneidade, seja ela qual for, pode ser na birra, pode ser na... Então dá espaço para ela se frustrar, dá a possibilidade dela ter ócio, para ela poder criar também. Então, aquele momento, sabe, eu estava em alguma dos milhares de conteúdos que eu consumi recentemente na pandemia também, podcast, alguém falou, cara, pega o meu filho e ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer mexer no celular. Eu falo, fica no seu quarto um pouco, olha pro teto. Você vai dar 10 minutos, chegar lá, ele vai estar fazendo alguma coisa. Ou ele vai estar desenhando, ou ele vai voltar com um origami que ele fez, ou ele vai vestir o soldadinho dele com uma roupa. Enfim, isso tudo é estímulo à criatividade. Então eu acho que assim, não virar dependente de celular, tablet, muito vídeo. Acho que isso é uma ferramenta. Mas eu acho que estimular a criatividade por meio de ócio, conversa, brincadeiras daquelas mais rudimentares, sabe? De bater a mão. Acho que todos esses jogos criativos despertam na criança uma criatividade que pode acabar numa genialidade como essa que o Paulo trouxe. Tenho certeza que em algum momento da sua vida isso passou, ainda que fosse como leitor de gibis. Porque tem um ponto importante, Abranches, que ele trouxe aqui, que eu estou ouvindo ressoar várias coisas na minha carreira aqui. Você falou história em quadrinhos, o que eu mais pego que é história. Né? Ou se eu falar um pouco mais da minha profissão de dia a dia de publicitário, que é trabalhar com grandes marcas, no fim do dia, a gente está tendo uma competição por atenção. Né? 1 milhão de conteúdos, milhares de podcasts, as pessoas vão se conectar com a história. Você se conectou com a história dele. Eu me conectei com a sua história. O que você falou, poxa, porque a gente está aqui também para divulgar isso, a sensação unânime que eu tive aquele dia da palestra foi todo mundo, minha mãe que estava na plateia inclusive, falou assim, mais pessoas precisam conhecer. A mãe dele falou isso aqui, ó, tem que divulgar esse negócio. Eu falei, opa, já é comigo isso daí. Agora a gente vai conversar, que acho que vai ter um papo jornalístico. Viralizar do bem. Viralizar do bem, levar um negócio maravilhoso desse para mais pessoas. Né? Eu vislumbro um futuro para isso daí. A gente está caminhando aqui já para o final do nosso bate-papo, mas eu preciso falar do futuro. Você trouxe o concreto da criatividade, você trouxe a reflexão profunda, valiosa, carismática da criatividade, isso é você, o seu perfil. Mas eu quero falar do futuro. Você consegue vislumbrar um futuro? Agora você fica quieto para você escutar a fala do homem. Ó. O que você acha? Uma ideia tão genial como essa, ele está levando isso para as escolas em que dá aula. Mas todas as escolas têm um quadro de alunos inclusivos, né? Eu acho que... Onde você vê isso aí chegando? Bom, eu não me limitaria às escolas, não, porque acho que todo mundo tá buscando um método e temos pessoas necessitando de inclusão em todas as faixas etárias, sociais, né? Enfim. O que eu acho muito legal dessa história, Paulo, é que as pessoas, com esse excesso de conteúdo de informações que a gente tem hoje, e não vou colocar juízo de valor, mas diversos níveis de criatividade, o que as escolas, as instituições, em última análise as famílias, as marcas estão buscando é a super originalidade. É além da originalidade. Ou seja, além da criatividade, estamos acrescentando um outro aspecto que é a originalidade. E é isso. Eu acho que o poder da sua iniciativa... Exato. O poder da sua iniciativa é, primeiro, quebrar um padrão naquilo que está se acostumando. Acho que isso chama muita atenção. Mas você está dando para as pessoas a possibilidade de elas contarem histórias. Se você olhar hoje, e aí o Dia Mundial da Criatividade, o tema desse ano foi a Era dos Criadores de Impacto. O que acontece? Mais de 60% dos jovens entrevistados numa pesquisa recente, acho que da McKinsey, mais de 60% dos jovens veem, até 16 anos, se veem como profissionais de criação de conteúdo, como creators, como influenciadores, que a gente vê tanto. Então a gente tem que se preocupar com o impacto do conteúdo que eles estão criando. Então a criatividade pode servir também para pegar projetos que conectem propósito com super originalidade, para criar potencialmente novos Paulos que repliquem o seu experimento de sucesso e tenham um impacto direto na educação. Eu posso acrescentar um elemento a esse que você trouxe?
Criatividade é o nosso tema deste programa, mas agora Felipe falou de originalidade e eu quero acrescentar simplicidade. Você trabalhou com ferramentas simples, que as pessoas podem aprender, utilizar e transformar, através dessa simplicidade, uma sofisticada ideia pedagógica, com impacto pedagógico. E acho que se for para acrescentar alguma coisa além disso tudo, criatividade, originalidade, simplicidade, não pode esquecer que tem que ser tudo feito de coração. Então isso é o mais importante. Eu acho que isso tem que ser, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, tá? Principalmente na área da educação, tá falando muito da inteligência artificial, chat GPT e tudo mais, criação de conteúdo automaticamente. E assim, será que algum dia a inteligência artificial vai sobrepor o ser humano na capacidade de pensar? Não sei dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente não pode diminuir nossa capacidade de pensar e acho que a máquina nunca vai superar a nossa capacidade de sentir. É daí que vai vir a criatividade, daí que vai vir a ligação, daí que vai vir a intencionalidade de fazer alguma coisa. Porque se você trabalha de forma mecânica, você deixa de ser humano. Então é daí que vai gerar. Então é dentro do nosso coração, da nossa alma, que acho que isso nunca vai existir sem, pode ter inteligência artificial, mas não vai ter alma artificial, nem coração artificial, e aí a gente nunca vai deixar de existir, o ser humano nunca vai ser irrelevante. E aí que eu trago de volta uma contribuição que você trouxe, Felipe, que foi a arte do encontro. O encontro é surpreendente. O encontro faz aflorar essa originalidade, essa criatividade. Ele gera empatia. Né? Um dia saímos lá em família e a minha pequena viu assim lá na quadras de beach tênis, o pessoal jogando assim, tinha umas crianças, ela falou assim: pai, dá licença que agora eu vou lá fazer uma amizade. Coisa boa. Foi lá, por quê? Não, porque eu tô sozinha e ela tá com uns brinquedinhos que eu gostei, vou lá bater um papo com ela. Nunca tinha visto a menina. Originalidade, criatividade, é isso que faz a gente e que está fazendo esse programa acontecer aqui, viu? Somando os nossos múltiplos olhares, esse colorido que esse programa está tendo, além do colorido do logotipo, ó, lindíssimo. Bonito, né? Bonito. A gente está oferecendo um colorido para você que está nos acompanhando. Eu tenho certeza que você pode levar essa ideia adiante. O pessoal pode te encontrar onde, Paulo? Você está nas redes sociais também? No Instagram sou Teacher Paulo Miguel e no YouTube é Teacher Paulo Carvalho. Paulo Carvalho. Isso. E você? Eu estou no Instagram, @FelipeValente e @barulhin.cc, que é a minha consultoria criativa, que eu chamo de criatividade contemporânea. E no meu LinkedIn, que é Felipe Valente. Pronto, estamos aí. Gente, ó, marcamos um gol para a criatividade hoje, porque esse é o propósito meu e deste podcast de Ceteris Talks. Valeu, tchau.